Vamos orar. Espírito Santo de Deus, cada pessoa que está aqui foi escolhida desde o ventre da sua mãe. Cada pessoa que está aqui nasceu com um propósito, nasceu separada, nasceu como uma resposta de Deus para um tempo como esse. Não importam as circunstâncias, nós servimos a um Deus do impossível. Não importa a tempestade, Ele acalma a tempestade e o mar. Não importa o vento forte, Ele dá a voz para se calar o vento. Nós repousamos em Tuas promessas, nós cremos que Tu tens a resposta para a nossa vida. Eu declaro agora sobre cada família aqui, a bênção sem medida do céu, a paz que excede todo entendimento humano. Se você crê, coloque a mão sobre o seu coração, que o Espírito Santo de Deus que habita nessa casa, possa já ministrar ao teu coração aquilo que Ele deseja fazer nessa noite. Senhor, nós estamos disponíveis, nós abrimos o nosso coração para receber o Teu direcionamento. O que é que o Senhor espera de nós? Eis-nos aqui, nós viveremos conforme a Sua vontade e não a nossa vontade. Nós viveremos a promessa de Deus infalível sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Mais um que anuncia, né? Um filhinho. Aqueles que são casados estão aqui hoje. Fica ligado, meu irmão. Pisou aqui, a probabilidade já aumenta em 90%. Brendão fez o louvor aqui hoje, é casado, meu amigo. Já prepara aí. A mãe dele está ali, né, irmã? Já prepara aí que o Senhor tem feito grandes coisas. Eu vim de uma viagem com minha esposa durante esses dias. Eu já sou um pai babão pra caramba. A única coisa que eu consegui agradecer a Deus, assim, de verdade mesmo, dos dias que nós tivemos, era, antes de dormir, olhar pro lado e ver a minha esposa, ver o ventre da minha esposa, a barriguinha da minha esposa. Eu beijava, colocava no meu ouvido, falava: Senhor, obrigado, porque eu não merecia uma bondade tão grande. Eu não merecia algo tão poderoso. A família é o maior projeto de Deus. Vocês têm que entender que tudo começa pela família. Se Abraão teve uma descendência maior do que as estrelas do céu, maior do que a areia da praia do mar, o Senhor falou com ele: olha, vai, pega a tua esposa e eu te enviarei. Você só pode ser enviado para ver a promessa de Deus debaixo de um plano e um projeto que não se resume apenas a você. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus que vai entregar para você uma promessa, para você ter apenas para você mesmo. Deus te entrega algo para você compartilhar. Deus te entrega algo para você frutificar na tua geração. Por isso que a família é tão importante. Porque não é algo egocêntrico. É algo para ser gerado, compartilhado e para ser disseminado dentro de nós e a partir de nós. Quantos creem nisso? Quantos creem nas promessas de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família? Eu estava lá descansando esses dias. A gente é apaixonado por tênis. O nosso esporte favorito é o tênis. E eu falei com minha esposa, a gente soube que ia ter um torneio no final do ano, no início do ano eu soube disso, né? No final do ano vai ter um torneiozinho. Eu falei: olha, a gente vai fazer esse investimento. Dá para passar lá em quantas vezes? Em 12 vezes? Tá ótimo. Vamos encarar isso aí. A viagem foi incrível, maravilhosa. A parte ruim é, a viagem se findou e a gente tem que continuar pagando. Mas glória a Deus por todas as coisas. Não é? Valeu a pena. Foi maravilhoso. E aí até 2026 eu estou pagando a viagem, mas glória a Deus por isso. Foi um tempo muito especial. E uma das coisas que eu aprendi sobre o nível dos tenistas, dos esportistas que estavam ali, eram os 100 melhores do mundo, a base, é o nível de entrega e disciplina que aqueles caras têm. Antes de todas as partidas, tinha que malhar, tinha que aquecer, tinha que caminhar na esteira, aí jogava. Aí terminava a partida, o mesmo processo. Aí tinha que dormir em determinado horário, aí tinha que comer em determinado horário. Eu cheguei para um deles e falei: como é a tua história do tênis? Ele falou comigo: tá vendo esse senhor? Era o técnico dele. Esse senhor é meu tio. E ele falou comigo: olha, eu vou treinar você, eu sei do teu potencial e você vai se tornar um dos melhores jogadores do mundo. E aqui eu estou hoje, um americano. Naquele momento o Espírito Santo ministrou meu coração, com disciplina, com entrega e acima de tudo, ouvindo a voz de direcionamento. A gente é impulsionado para viver os sonhos de Deus. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus, seguir a voz de Deus, ser obediente à voz de Deus, para que eu possa colher.
Muitas vezes a gente não colhe porque a gente é desobediente. Por isso a palavra de hoje é sobre obediência. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Nós iremos ler Jonas capítulo 1. Jonas 1. Teve aniversariante essa semana também, Juju. Deus abençoe você, sua vida. Os planos que Deus tem para... Teve mais aniversariante essa semana? Teve mais alguém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Jonas capítulo 1. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive. Repete comigo: vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Fala comigo: longe da presença do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Fala comigo: longe da presença do Senhor. O Senhor fala com Jonas: levanta e vai para Nínive. Deus fala para você que está aqui hoje: levanta e vai cumprir o propósito que eu coloquei no teu coração. Levanta e vai pregar o evangelho. Levanta e vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Levanta e vai. A ordem havia sido enviada, junto com a direção. E a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite: onde o Senhor quer te enviar? Qual é a vontade dele para a sua vida? Porque se você tiver isso como uma resposta guardada no teu coração, esse é o lugar mais seguro da terra. Agora, se você desobedecer a ordem, o que é que acontece? Você passa a viver longe da presença do Senhor. E é aí que mora o caos. E é aí que mora o grande perigo. E é aí que mora o problema. Porque Deus falou para Jonas: vai a Nínive. Direção, instrução. Rick Warren vai dizer no seu livro Uma Vida Sem Propósito: uma vida sem propósito é uma vida sem direcionamento. Deus está colocando para você hoje um direcionamento para que a sua vida possa valer a pena. Você precisa entender que você vive uma vida com propósito. Se existem ar em seus pulmões, se existe um coração que pulsa, é para cumprir com o decreto que Deus já estabeleceu para você e para sua família. Agora, se eu não seguir, eu passo a viver longe da presença do Senhor. E aí, às vezes, por que a gente foge? Qual era o ambiente de Nínive? Como era esse território? Território hostil, idólatra, território acabado, pessoas contaminadas. Parece um pouquinho com aquilo que a gente vive hoje, não é mesmo? A gente olha ao nosso redor, a gente enxerga a glória de Deus sobre a vida da humanidade. A gente enxerga isso? Ou a gente enxerga pessoas carentes de um amor genuíno, verdadeiro, poderoso, que só está encontrado no Senhor? Agora, quem vai apresentar? Quem vai pregar o evangelho? Quem vai dar o braço a torcer? Você que foi chamado para uma cidade como essa, para um tempo como esse, para anunciar as boas novas de Cristo, para que você viva uma vida com propósito, para que você possa deixar um legado na tua geração. Mas sabe o que a gente faz? Pastor, é difícil demais. Pastor, pregar na minha universidade, só tem doido na minha universidade, pastor. O meu professor não acredita na Bíblia. Como eu vou pregar a mensagem do evangelho dentro da minha sala de aula? Pastor, pregar para homens, pregar para a família. Ah, pastor, mas as famílias hoje, elas não têm um casamento como algo sólido. Pregar, pastor, na minha família, na minha casa, pastor. O povo da minha casa nem me respeita, pastor. Você foi chamado para o ambiente onde você está para brilhar a glória e a luz de Deus. Se o Senhor te colocou ali e Ele te deu uma ordem, o que é que você deve fazer? Repete comigo: obedecer. Quem obedece, vive na presença. Quem não obedece, a presença do Senhor é afastada. E isso é um problema. Porque tem gente que é crente, que vai para o culto, não perde um culto, e a presença do Senhor já não mais se manifesta dentro da vida dela. É uma voz de alerta que sobe nesse tempo.
É gritante, porque a gente vive uma geração de resultados aparentes e visíveis. Se você está bombando no Instagram, glória a Deus, homem de Deus. Se você tem seguidor, glória a Deus, homem de Deus. Se a tua igreja está lotada, glória a Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Que a gente viva com o entendimento de algo totalmente que vai de contra aos padrões desse mundo. A gente vive para atrair a glória de Deus, buscando o coração de Deus. Então, acabou a desculpa. Como um bom baiano, a gente fala, não, eu não vou nesse lugar porque é barril, é problema. Se Deus te chamou, Deus garante. Amém. Cadê os homens e mulheres disponíveis para deixar um legado verdadeiro na sua geração? Porque Deus tem colocado no meu coração, no coração dessa pastora. Um bom líder forma bons líderes. Eu quero passar um mês, e eu abro meu coração, falei de semana passada, eu quero passar um mês, Júlia também, sem subir nesse púlpito. E eu quero que eu possa olhar para os membros dessa casa e cada um poder compartilhar aquilo que Deus tem compartilhado com ele no secreto. Porque um bom líder forma um bom líder. Jesus foi o maior dos líderes. E Jesus formou discípulos. E ele disse, obras maiores vocês farão no meu nome. Porque tem medo? Se Deus te chamou, é para você ir. Porque se você não for, o que é que acontece? Você fica longe da presença do Senhor. O salmista, Salmo 51, ele vai dizer, olha, não retires de mim uma coisa. O que era que o salmista clamava a Deus? Olha, eu posso perder tudo, eu só não posso perder uma coisa. Ele clamava, não retires de mim o meu palácio. Não. Ele clamava, não retires de mim o meu status. Não. Não retires de mim a minha coroa de rei. Não. Não retires de mim a tua presença, o teu Santo Espírito. Porque sem o Espírito Santo, aí que está o problema. O problema não era Jonas ir para Nínive, um lugar contaminado para pregar o Evangelho. O problema era Jonas não escutar a voz de Deus e desobedecer. Onde é que você está hoje? Pastor, está caótico. Se Deus está contigo, se Deus te chamou, Deus vai fazer. O problema é você desobedecer e não fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Posso ouvir um amém? Amém. Jonas, vai, prega Jonas. Porque nasceu na terra de Dan um homem chamado Sansão, de uma mulher estéril. Sansão foi consagrado nazireu, voto nazireu. Quais eram as 3 coisas que Sansão não podia fazer, gente? Bebida forte, tocar em animal impuro, o que mais? Passar navalha. O pessoal fala, o maior erro de Sansão foi quando ele compartilhou seu segredo para Dalila. Não. Sansão esteve errando durante vários momentos do seu processo, enquanto ele era aplaudido pela multidão. Provérbios 14, versículo 12 vai dizer, existem caminhos para o homem que parecem bons, presta atenção nisso, mas que leva à destruição. Aquilo que parece bom é agradável aos olhos. Aquilo que parece bom tem aplauso de pessoas. Aquilo que parece bom é prazeroso à carne, mas eu não vivo por aquilo que parece bom, eu vivo por aquilo que agrada o coração do meu Deus. Parecer bom, não necessariamente, para mim, vai convergir com a vontade de Deus para minha vida. Sansão, bebida forte? Não. Tocar em animal impuro? Não. Sansão, passar navalha sobre a sua cabeça? Não, Sansão. Você tem uma aliança comigo, quantos tem uma aliança com Deus nessa noite? Você tem que honrar a sua aliança com Deus. Você não pode se desviar buscando prazeres momentâneos e terrenos. Você nasceu para a glória de Deus. E aí tem uma multidão de pessoas com medo, dentro da igreja, com medo, dentro da igreja. E a gente canta, Jonas. A gente canta, Jonatas. Amar como você me ama. A gente canta, Brendo. Amar como você me ama. A gente canta. Abra sua Bíblia em Oséias 3. E o Senhor me disse,
Oséias 3, versículo 1, o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. Versículo 2, e eu a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada, e meio homer de cevada, e lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. Um homem que pegou a sua esposa do mundo da prostituição, trouxe para casa, a mulher teve um encontro com Deus, a mulher foi transformada, ele teve filhos, e essa mesma mulher abandona o seu lar para voltar para a prostituição. Aí Deus olha para esse homem e diz, vai e ama novamente essa mulher. Jonas, vai para onde, Jonas? Nínive. Abraão, vai para onde, Abraão? Para a terra que eu te mostrarei. Oséias, vai para onde, Oséias? Ama novamente a tua mulher que te largou para virar prostituta. E a Bíblia diz que ele vai. Agora, que tipo de pessoa iria voltar para alguém que o traiu, e não apenas o traiu, traiu a família, traiu os princípios, se essa pessoa não fosse obediente e submissa a Deus? A gente canta amar como você, mas a gente não faz aquilo que a gente canta, a gente não vive aquilo que a gente canta. A gente canta, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, mas muitas vezes a gente não vive o que nós estamos cantando. Eu oro para que de uma vez por todas se levante sobre a nossa casa pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Tem que ter verdade dentro do teu coração para você cantar uma canção que exalte o nome do Senhor. E ele vai, e a Bíblia fala que ele compra a sua esposa. O que é que Jesus fez por nós? Há mais de 2000 anos, abriu mão da sua glória, desceu o céu. Qual rei desceria o céu para vir à terra? Não se usurpou ser igual a Deus, mas se fez carne, se fez servo, sendo obediente até a morte de cruz, se humilhou. Quem foi que nos comprou por um preço de sangue? Jesus Cristo. O que nós temos feito para alimentar uma multidão que está perdida? A gente fala que a gente não é capaz. Claro que nós não somos capazes. Mas existe um que é capaz. Amém. E ele está aqui hoje. Amém. E um empoderamento do Espírito Santo virá sobre essa casa, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Se você ainda não foi constrangido para pregar o Evangelho no lugar onde você está, tem alguma coisa de errado em você. Mas não existe nada que Deus não possa fazer para mudar o cenário hoje. Precisa pulsar em seu coração. E a pergunta que eu faço é: eu estou aqui como pastor posicionado nesse tempo para a minha geração. Como você está posicionado na tua geração? Porque se eu estou aqui apenas para pregar, sem edificar a sua vida, eu não estou fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Agora, se eu estou aqui contigo para despertar em você que você pode pregar o Evangelho, que você pode saquear o inferno, que você pode curar pelo inferno ele ser curado, que você pode fazer a diferença nesse tempo onde Deus te chamou. Glória a Deus por isso. Vai para Nínive. Não vou. Perigoso. Vai Oséias. Oséias vai. Obediente, submisso. A Bíblia fala que Oséias foi e Deus precisava que ele fosse amar sua esposa, assim como ele amou a casa de Israel, profeticamente simbolizando o amor pela humanidade. Quando você cantar amar como você me ama, eu espero de você uma coisa: sacrifício. Posso ouvir um amém? Amém. Porque amar como o Senhor me ama não é colocar o Senhor numa prateleira e falar: Deus, faz aquilo que eu desejo. Deus, me envia para o lugar onde eu quero ir. Deus te plantou em Feira de Santana, Bahia. Eu amo essa cidade mais do que qualquer outra cidade do mundo, porque foi essa cidade que Deus me escolheu. Vocês estão me entendendo? Eu amo a minha família mais do que qualquer outras pessoas que eu já conheci na vida, porque foi essas pessoas que Deus colocou no meu caminho. Eu amo a minha igreja, eu amo vocês mais do que qualquer outro ambiente, pois esse foi o lugar que Deus escolheu para que eu pudesse cuidar de um povo. E a gente negligencia aquilo que Deus nos entregou. E a gente quer fugir. E aí como é que acaba a história de Sansão? Sansão então toca em animal impuro. Quando o Espírito Santo se apoderava dele, o que acontecia? Matava o leão com sua mão.
Aí a fama dele repercutia. Sansão é o cara. Aí Sansão chegava com a queixada, matava 1000 homens. Uau! É o cara. A Bíblia diz, o Espírito Santo, o Senhor se apoderava dele. O Senhor se apoderava de Sansão. Aí Sansão derrubava os portões da cidade com a sua força. O Senhor se apoderava dele. Mas Sansão tocou em animal impuro. Mas Sansão fez uma festa, um banquete, onde tinha vinho. Mas Sansão deixou passar a navalha no seu cabelo. E a Bíblia diz que o Senhor se apartou de Sansão. Será que hoje você não precisa que o Senhor se apodere de você para que você possa viver o sobrenatural que Deus tem para a sua vida? Amém. Será que você consegue ser tão preocupado com o seu próprio umbigo e se esquecer que a coisa mais importante que você precisa ter é a presença do Senhor sobre a sua casa? É um dos textos mais tristes da Bíblia. E o Senhor se apartou de Sansão. E ele achou que ele podia. Mas pegaram ele, furaram os olhos dele, colocaram ele, chacota, o juiz mais temido da história de Israel. Agora era motivo de chacota. Porque quando a gente não obedece o direcionamento de Deus, o que é que acontece? Nós ficamos longe da presença do Senhor. Que eu perca tudo, mas que eu não perca o meu Senhor. Não precisava Sansão passar por tudo isso. Não precisa você passar por humilhação. Você pode hoje mudar o rumo da sua vida, endireitando os seus caminhos para seguir a vontade de Deus. Você não precisa ser humilhado, você não precisa sofrer tanto. Jonas capítulo 2. Então Jonas orou ao Senhor, já dentro do ventre do peixe, disse: clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu. Do ventre do inferno eu clamei, e tu ouviste a minha voz. Onde é que está Jonas nesse momento, gente? No ventre do peixe. Por que Jonas foi parar no ventre do peixe? Porque desobedeceu o direcionamento que Deus havia dado a ele. Você precisa parar no ventre de um peixe, passar por uma aflição, para então seguir a voz de Deus. Tem pessoas hoje que estão caminhando por um caminho onde o resultado de onde você tem trilhado vai levar para a sua morte. Eu não falo isso fisicamente falando, eu falo uma morte espiritual. E eu me preocupo. Sabe por que eu me preocupo? Porque você nasceu, olha para mim, você nasceu para a glória de Deus. E quando eu falo que você nasceu para a glória de Deus, você nasceu para que o poder de Deus pudesse ser manifestado através de você. Amém. E qual vai ser o sobrenatural de Deus que você vai carregar caminhando distante da promessa e dos caminhos do Senhor? Você vai parar na boca do peixe. Você vai parar no estômago do peixe, em um lugar frio de aflição. Como Jonas falou, olha, o inferno eu passei. Se você não decidir se posicionar e seguir pelo caminho que Deus tem para a sua vida. O celeiro se abre, as coisas acontecem, pois hoje, se você tem caminhado para um lugar de destruição, o Senhor vai mudar o rumo da sua história. Se posicione, volte a ouvir a voz de Deus, e em obediência siga os comandos do céu sobre a sua vida. Não tenho surpresa porque Sansão caiu, não tenho surpresa porque Davi caiu, não tenho surpresa porque homens e mulheres estão caindo, porque tem resultado em rede social, porque tem vida que aparentemente é uma vida onde todo mundo fala, não tem problema nenhum, mas vive com o maior problema de todos, longe da presença do Senhor. E hoje Deus nos chama para um lugar de obediência, protegendo você. Porque sabe o que acontece, Eric? Muita gente chega para mim e fala, ser crente é difícil. Para mim é uma das piores coisas que eu escuto. Ser crente é difícil, eu tenho que renunciar a muita coisa. Eu tenho que ser obediente a muita coisa. Escuta uma coisa e crava no seu coração. A obediência é graça. Obediência ao Senhor não é peso, é graça. Vou repetir porque só 2 pessoas entenderam. Obediência ao Senhor não é fardo, é graça. É proteção, é cuidado.
Quando eu obedeço a Deus, eu mato os meus prazeres momentâneos e carnais. Eu sou colocado em uma esfera onde o Senhor pode plenamente usar a minha vida. E eu ser edificado, e eu ser capacitado. E eu viver o sobrenatural, as maravilhas que Ele tem para mim. Porque quando os discípulos ouviram de Jesus: Mestre, deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Mestre, deixa eu primeiro me despedir da minha família. E Jesus falou: olha, deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E aí alguns discípulos vão dizer em João 6, versículo 60, quão duras são as suas palavras. Mas aí existe um filho, existe um discípulo, existe aquele que compreende a dimensão da graça e de uma vida com propósito. Ele vai dizer: para onde iremos, pois, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu renuncio a minha vida para viver os teus planos, porque eu sei que esse é o melhor lugar. Ou então a gente vive um falso evangelho, onde você, que tem 1 milhão de seguidores no Instagram, você é um homem ou mulher de Deus. Onde você, que enche um estádio, você é um homem ou mulher de Deus. Aí acaba tudo. Deus olha para você e diz: aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Porque amar a Deus é ser obediente. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ame ao próximo como a ti mesmo. Substitua. Obedeça a Deus acima de todas as coisas. Porque quem ama obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se eu amo a Deus, eu obedeço ao Senhor. Eu não consigo amar a Deus acima de todas as coisas se eu desobedeço ao Senhor. Mas eu obedeço ao Senhor. Quantos aqui obedecem ao Senhor? Eu sou fiel ao Senhor, e quando eu obedeço ao Senhor, eu estou declarando para o céu ouvir, para o inferno ouvir, que eu pertenço unicamente a Ele, e que não exista nada nesse mundo capaz de roubar os brilhos dos meus olhos, diante das promessas que Deus tem liberado sobre mim e sobre a minha casa. Será que a gente precisa ver mais quedas na igreja? Fala misericórdia. Será que a gente precisa ouvir mais escândalos na igreja? Porque são homens de boa oratória. São homens que falam muito melhor que eu e Júlia juntos. Os caras para falar, meu amigo. Para fazer música, para tocar, meu Deus. Consegue encher qualquer estádio do Brasil. Chama para encher o Maracanã, os caras lotam. Agora, chegar o grande dia e ouvir da voz de Deus: aparta-te de mim que eu não te conheço. Isso deve ser muito doloroso. Por isso que o convite à obediência hoje é Jesus te chamando. Por isso que o convite da obediência hoje é Jesus te dando mais uma chance. Por isso que a obediência que você vai traçar hoje é para você mudar o rumo da sua vida. Porque se você quiser continuar do jeito que você está, eu vou ficar muito triste. Mas eu não posso fazer nada. Mas eu escolho sair desse culto hoje, obedecendo ao Senhor, como nunca antes, sendo disciplinado, amando orar, amando ler a Bíblia, gastando horas na presença do Senhor, como fosse a coisa mais linda do mundo e mais poderosa do mundo. Porque ainda que eu ganhe o mundo inteiro, de nada vai valer a pena se eu perder a minha alma. Céus e terra passarão, a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Eu quero que você entenda a dimensão do propósito que Deus tem para a sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Seja obediente ao Senhor. Depois, quando Jonas se arrepende, a Bíblia diz que o peixe vomita Jonas. Então, primeiro tem que haver arrependimento, reconciliação com o Senhor. Eu quero me arrepender nessa noite. Porque eu acho que eu tenho servido ao Senhor 99%. E 99% não é 100%. Deus espera de mim 100%. Essa semana, enquanto eu viajava com minha esposa, recebi inúmeras ligações de pessoas aqui da igreja. E eu murmurei ao Senhor. Estou abrindo meu coração aqui. Murmurei ao Senhor.
Por quê? Porque no meu entendimento, eu havia separado o ano todo, me programado para essa viagem com minha esposa, a fim de descansar, a fim de me deleitar. Eu murmurei ao Senhor e Deus falou comigo: você descansa do meu jeito. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Você descansa do modo que eu quero que você descanse. Você descansa acordando com saúde. Você descansa tendo um pão de cada dia. Você descansa agradecendo ao Senhor pelo ar que você respira. Você descansa contemplando ao Senhor pela natureza, pelos pássaros, pelo mar. Pois a minha grandeza, a minha majestade não governa de acordo com a sua vontade, com o seu desejo, mas com aquilo que eu espero de você. Vai a Nínive. Paga o preço pela tua cidade e pela tua geração. Você só vive uma vez. Chega de querer o conforto o tempo todo. Que você encontre o descanso no propósito. Que você encontre o descanso trabalhando para o Senhor. Que você encontre o descanso orando, pregando, curando o enfermo. Que você encontre o descanso sendo fiel ao Senhor na sua família, honrando a sua esposa, os seus filhos. É pesado, pastor? Não é pesado, é graça. Obediência é graça. Pode ser difícil, porque no mundo tereis aflições. É diferente. Agora, como é o jugo do Senhor? Como é o fardo dele? Eu amo servir a Jesus. E nessa noite eu quero obedecer mais. Eu quero ser colocado de volta para a trajetória. Porque quando Jonas é vomitado, e aqui eu encerro a mensagem, a Bíblia fala que o Senhor, Ele tem misericórdia sobre Nínive. Será que a sua oração hoje, escuta isso, só você que é um avivalista, só você que quer mudar a sua cidade, só você que quer mudar e deixar um legado sobre a sua geração, o Senhor teve misericórdia por Nínive? Será que a sua oração hoje, a sua integridade, a sua obediência ao Senhor, vai levar o Senhor para ter misericórdia sobre Feira de Santana? Eu vou repetir isso. O Senhor teve misericórdia de uma cidade porque um homem se arrependeu e obedeceu. Será que a tua obediência hoje vai levar o Senhor a ter misericórdia sobre a sua cidade? Não, pastor, a minha obediência hoje vai contaminar mais ainda a cidade. É dia de arrependimento. O Senhor está disponível para te perdoar, para te amar, para cuidar de você. Porque obediência é graça. E há 2000 anos Ele pagou um alto preço por mim e por você na cruz do Calvário. Se coloque de pé, eu quero orar por você.